Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Redação desta sexta-feira. A boa notícia que a gente começa é essa. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, sextou, minha gente. Agradecer demais a companhia de vocês em mais um dia. Eu, Lucas Luquezzi, convido você a interagir conosco no Zap da Redação 999715300, onde você pode enviar comentários, opiniões, sugestões de matérias ou de entrevistas, assim como aqui embaixo nos comentários do canal da Folha BV no YouTube. Se você estiver assistindo a gente, né, com imagens, seja muito bem-vindo e também ajude aqui a movimentar essa barra de comentários aqui embaixo. Gente, hoje vamos falar de notícias variadas e a maioria das notícias é sobre polícia, mas também tem aqui no cardápio política e também variedades, né? Vamos falar, por exemplo, da mulher que foi assassinada nessa semana. Temos novidades a respeito desse caso, especialmente quanto ao paradeiro, na verdade, do filho dela, que não foi alvejado nesse assassinato cruel da mãe dele. Eu estou falando aqui do caso da mulher que foi morta a tiros na frente do filho, e temos novidades aí sobre a questão do traslado do corpo, com quem ficou a criança, enfim, já já a gente fala a respeito disso. Tem também o caso de um agricultor que foi encontrado morto em um sítio, o caminhoneiro preso por agredir a esposa e mais casos de polícia entrando na editoria de esporte. O jogador acusado de praticar xenofobia e racismo contra um árbitro venezuelano foi solto. Detalhe, né? São dois negros, né, nesse caso, né? Tanto o denunciado como o denunciante. Já já a gente fala a respeito disso. E também da rodada dupla de amanhã do Campeonato Roraimense, das mudanças do prefeito Arthur Henrique no secretariado, que vão ser anunciadas na próxima segunda-feira, e ainda a homenagem à cantora Marília Tavares na Câmara Municipal de Boa Vista. Ela recebeu o título de cidadão boavistense e também uma outra honraria que foi a Medalha de Honra ao Mérito Rio Branco. Já já a gente traz os detalhes para você. Quero dar as boas-vindas aqui, neste sextou do Papo de Redação, a Marília Mesquita. Não vou confundir aqui. Falei de Marília Tavares, mas na verdade é a Marília Mesquita, a delegada Marília aqui da redação da Folha. Seja bem-vinda, Marília. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o Papo de Redação aqui pelas ondas da 100.3, também pelo nosso canal no YouTube. Sextou. Sextou, graças a Deus. Mas a gente começa aqui o Papo de Redação de uma certa forma pesada. Pesada como geralmente é uma sexta-feira, né? Ou quando eu participo aqui, né? Mas vamos lá, Marília, é o seguinte, você tem novidades aí sobre o caso da mulher que foi morta a tiros na frente do filho. Queria que você contasse o que você apurou de última hora. Isso, Lucas. O corpo da Jurídique Gindrisca Moreno Gonzalez, de 37 anos, ele foi enviado à Venezuela, e o filho caçula dela, de 5 anos, que foi aí a criança que presenciou a morte da mãe, já se encontra com os familiares no país vizinho. A mulher, ela foi assassinada com 7 tiros na frente da criança na noite da terça-feira, dia 4, na favelinha que fica ali no bairro Pricumã, e essa favelinha, ela fica próximo ao cemitério clandestino, onde foram encontrados 9 corpos. E eu conversei com uma sobrinha da vítima que contou que a mulher, ela vivia no Brasil há 5 anos, somente com a criança. E para se manter, ela atuava aí como manicure e cabeleireira. Além do menino, a vítima tinha outros 5 filhos. E conforme informações obtidas aí pela reportagem, são de que essa mulher, ela morou em uma invasão na Avenida Brasil, ali do lado de um supermercado. E depois que eles foram despejados, ela foi para uma outra invasão ali no bairro Pricumã, e também ela foi expulsa do local durante uma ação policial. E aí, por isso, ela acabou indo morar na favelinha. Após o homicídio, a criança, que não foi atingida pelos disparos, foi entregue ao Conselho Tutelar, pois não havia familiares dela no local. E a família disse não saber o que pode ter motivado o crime. A Delegacia Geral de Homicídios investiga o caso e, até o momento, nenhum suspeito foi preso. Pois é, né? Até o que a gente sabe, era uma mulher trabalhadora, cabeleireira, né? E assim, já tinha um tempo aqui no Brasil querendo sobreviver, né? Longe de uma ditadura cruel, que inclusive está agora até ameaçando outro país. Ditadura é assim, gente. Ditadura, quando não está satisfeito, faz guerra contra o país.
né? Inclusive, até sugiro aqui um documentário, Como se tornar um tirano, né? Que a ditadura, quando ela está a esse ponto, quando ela está insatisfeita em fazer a instabilidade no seu próprio país, ela busca guerra com outro. Então, a ditadura do Maduro está fazendo isso, né? Está expulsando as pessoas que sustentam ela, né? Do seu próprio país, e elas vêm em busca de novas oportunidades aqui. E, infelizmente, até os bandidos estão buscando novas oportunidades aqui em Roraima. A gente não sabe as circunstâncias ainda sobre essa morte. E, assim, muito estranha a forma como ela foi morta também, e cruel, ao mesmo tempo, na frente do filho. E esse local, Marília, a favelinha, né, é um local, assim, pela proximidade com o cemitério clandestino, uma rota ali de crime, né? É muito perigoso. Inclusive, vocês tiveram a oportunidade de estar lá presentes, inclusive sem a presença da polícia, né? Imagine o risco, hein, Marília, que vocês correm aí nessas pautas. É o preço que se paga, né? São ossos do ofício. Uhum. Como nós ontem, eu e a Dina, nós fomos lá na favelinha para tentar obter informações sobre quem era, né, essa mulher, o que pode ter acontecido, o que ela fazia. E quando a gente chegou lá, a Dina ficou com receio, e eu também, de certo modo, porque a gente não sabe quem são as pessoas que moram ali. Ali já tem um histórico de ser perigoso, foram encontrados 9 corpos ali próximo. Não se sabe se os assassinos dessa mulher estavam no local, porque tudo pode acontecer, né? E aí, para evitar um risco de nós mesmas sermos capa de jornal, nós decidimos ir embora e não conversamos com ninguém. Mas a favelinha, quando estava tendo aí o cemitério clandestino, eu fiquei 5 dias lá, acompanhando, ia de manhã, voltava de tarde, enfim. Então, já estava bem familiarizada ali com aquele local, mas realmente é um local muito perigoso. Para quem não sabe onde fica a favelinha, fica na rua Três Marias, no bairro Precumã, no final da rua Três Marias, e é um lugar realmente muito esquisito, muito estranho, tem uma energia ali muito péssima. Então, a gente foi lá para tentar apurar mais informações de quem era essa mulher e correndo esse pequeno risco. Pois é, né? E outra coisa que chamou a atenção, principalmente dos nossos internautas, Marília, é que existe favela aqui em Roraima, né? Que existe favela aqui em Boa Vista. Nossa, eu não sabia que existia uma favelinha, uma favela, né? Mas você foi lá para comprovar que realmente existe. Foi para comprovar, na verdade, a questão lá dos corpos, né? Do cemitério clandestino, mas que é uma realidade muito nua e crua, né? E, assim, que eu acho que as autoridades elas poderiam ter mais atenção. A questão da vulnerabilidade social e também a questão da segurança pública, né? Da segurança, principalmente naquela região, né? Poxa, o Precumã é conhecido como um bairro tranquilo e tal, mas nesses últimos tempos, naquela região, pelo menos, não tem sido tão tranquilo assim, né? Isso, ali quando estava tendo a questão do cemitério clandestino, que a gente estava cobrindo, enfim, tentando entender o que estava acontecendo, muitos moradores relataram a insegurança no bairro. E eles relataram ali o aumento de roubos, aumento do tráfico de drogas. E aquele ponto, aquela favelinha, como o lugar é conhecido, ali é conhecido também pelo intenso tráfico de drogas. Então, o que acontece? Às vezes o cara vai lá, rouba, e aí ele vai pra favelinha, porque a favelinha dá acesso ao igarapé ali do Precumã. E aí essas pessoas iam lá pro cemitério clandestino, usar drogas, levavam também objetos roubados para trocar por droga. Então, isso não é uma novidade para ninguém. Eu mesma já tive experiências ali naquele local tive um objeto roubado e aí provavelmente estaria lá. E lá realmente é muito perigoso, não recomendo ninguém descer lá, porque realmente é um ambiente muito perigoso, tem muitas crianças ali, porque moram várias famílias. As casas são verdadeiros barracos insalubres, feio, parece um cativeiro. Nossa. Porque no cemitério clandestino, quando a gente estava apurando, a polícia entrou em um dos barracos, e aí eu pude observar como é que era, e realmente é muito esquisito aquilo que eles chamam de casa, né? Que é um verdadeiro barraco. Mas realmente é uma situação assim, muito triste o que o bairro Precumã se tornou. Infelizmente, gente, e também
Também eu acho que a gente pode filtrar dessa questão, né? Que tem muita gente que, como a moça, né, pelo menos até onde a gente sabe, estava buscando uma moradia, tentar, na verdade, uma dignidade de moradia, porque realmente ali não pode se considerar uma dignidade pela insalubridade que existe ali na região. Né, de fato é preocupante essa situação, tanto a questão de vulnerabilidade social quanto também a questão de segurança. Queria que você falasse também, Marília, sobre o suspeito de assaltar e espancar. Aliás, desculpa, eu estou em outro roteiro aqui, mas no caso aqui do agricultor que foi encontrado morto em um sítio. Isso, Lucas. É o Oswaldo Francisco da Silva, de 40 anos, e ele foi encontrado morto em um sítio na vicinal Piedade, quilômetro 8, na Vila São Silvestre, no município de Alto Alegre, na manhã de hoje. O amigo que encontrou o corpo, ele relatou aos policiais da 4ª Companhia Independente de Policiamento de Fronteira que havia combinado de, pela manhã, ir caçar com a vítima. Porém, ao se aproximar da propriedade, percebeu que Oswaldo estava caído de bruços e aparentava estar sem vida. A testemunha foi até o vizinho da vítima e contou o que viu e, em seguida, acionou a polícia militar. A suspeita é que a vítima tenha sofrido um choque elétrico. No entanto, a confirmação só será feita depois do exame de necrópsia. E os familiares, de acordo com informações obtidas, os familiares da vítima moram em São Paulo. A perícia e o rabecão do Instituto Médico Legal IML estiveram no local e esse corpo foi removido aqui para o IML, que fica em Boa Vista, onde passará por exames e depois será liberado para o sepultamento. Em outro caso aqui é o do caminhoneiro que foi preso por agredir a esposa. Queria que você falasse também o contexto dessa ocorrência, Marília. É o caminhoneiro RSF, de 26 anos, e ele foi preso ontem após quebrar a clavícula e causar traumatismo craniano na esposa durante uma crise de ciúmes. E esse caso, ele aconteceu na última quarta-feira, 5, e foi filmado por uma amiga da vítima que presenciou as agressões. De acordo com a delegada Camila Basto, da Delegacia de Atendimento à Mulher, a vítima sofria risco de vida devido à gravidade das agressões. Essa mulher ela segue internada no Hospital Geral de Roraima, onde passará por uma cirurgia. E aí tem uma fala da delegada que é o seguinte: o crime chegou a ser filmado por uma amiga da vítima que estava no momento das agressões. Além das agressões, o suspeito também quebrou o celular da vítima, a porta da casa e vários objetos da residência, contou aí a delegada. No dia 5 de março, o casal, que tinha um relacionamento de 3 anos, teve uma discussão após uma crise de ciúmes do caminhoneiro em um evento de carnaval em uma praça de Boa Vista. Ao retornarem de madrugada para casa, a discussão continuou, momento em que as agressões começaram. Devido à gravidade das agressões, a mulher teve a clavícula quebrada e traumatismo craniano encefálico leve. O caminhoneiro ele foi preso após ser visto por agentes do 4º Distrito Policial que realizavam diligências no bairro Tancredo Neves. Ao consultar o banco de dados da polícia, foi constatado o mandado de prisão e cumprimento aí imediato. Após ser interrogado, o rapaz alegou que estava sendo ameaçado por um suposto amante da companheira. Ele foi indiciado pelos crimes de lesão corporal, danos, ameaça, fraude processual e injúria e apresentado na audiência de custódia nesta sexta-feira, dia 7. E haja crime, né? Vários crimes aí que ele foi enquadrado. Que situação. Marília, eu quero agradecer a tua participação, desejar a você um excelente final de semana. Tchau, Lucas. Tchau para você que está nos acompanhando. Um excelente final de semana. Juízo. Cuidado, se comportem, porque senão, já sabe, né? Se fizer besteira, vai sair aqui na editoria de polícia. O caso ainda vai ser de polícia, apesar dele ser da editoria de esporte. Quem vai explicar agora a situação é o Lucas Castro, porque, olha só, gente, o jogador que foi acusado de praticar xenofobia e racismo contra um árbitro venezuelano negro foi solto.
né? Foi amplamente divulgado isso nas redes sociais em relação à prisão dele, e a gente tem a novidade agora da soltura, inclusive da tentativa aí do Atlético Roraima de poder conseguir escalar o jogador para amanhã contra o Monte Roraima. Eu queria que você falasse, Lucas, sobre o que a gente já sabe sobre o caso do jogador que polemizou aí nas redes sociais pela prisão, porque é uma coisa que não é muito comum, né, um jogador ser preso por xenofobia e racismo. Exatamente, Lucas. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes e a quem nos acompanha. É isso mesmo que você adiantou. O jogador Lucas Camilo, que foi acusado, né, pelo árbitro Daniel Alejandro de injúria? Injúria racial, injúria né? racial e também de xenofobia. Ele foi solto, a juíza Joana Sarmento de Matos, na audiência de custódia, atendeu o pedido do Ministério Público e também da defesa do jogador. E na ocasião ela falou que, no entendimento dela, da lei, que não houve, né, xenofobia, não houve casos de racismo. Segundo ela, o jogo de futebol tem dessas coisas e pela defesa do jogador que foi apresentado, que ele não cometeu, que ele apenas que estava na arquibancada, ele estava suspenso, né? Uhum. Da arquibancada ele teria dito para o juiz que ele deveria apitar na Venezuela. E segundo a magistrada, isso não se caracteriza, não né? se caracteriza como xenofobia. Sim. Então, ele foi solto e o clube, né, nessas tratativas, ainda verifica a possibilidade dele jogar amanhã, que ele estava suspenso. E então o clube vai verificar ainda, junto com a diretoria, junto com o treinador, se o jogador está apto para jogar, né? Sim. Também depende dessa situação, porque como ele estava detido, então tem que ver como está a cabeça do jogador, se ele está bem para jogar ou não, e também como que vai ficar na situação dele, caso o Atlético Roraima também tenha jogo com o árbitro Daniel Alejandro, né? Pois é, né? Veja bem, amanhã vocês vai já confirmar o horário sobre a partida contra o Monte Roraima, que vai ser 4 da tarde, né? Isso, 4 da tarde. Amanhã, 4 da tarde. Né? Inclusive, esse jogo vai ser transmitido aqui pela Folha FM amanhã, né? Com imagens. Aliás, desculpa, não por imagens não, gente, com áudio, né? Ondas sonoras para você. E, assim, gente, é um caso atípico. Eu, particularmente, tenho 12 anos de carreira. Nunca vi um jogador ser preso por qualquer motivo que fosse. Na verdade, jogador é por motivo de jogo, né? Porque a gente já teve, agora, 2 anos atrás, um episódio de uma operação da polícia envolvendo aí a questão de manipulação de resultados, né? E, inclusive, o próprio clube, na época, no caso o River, ele falou que era vítima desse caso, né? Mas agora a gente está tendo aqui um caso sério, né, de xenofobia e racismo, em que a juíza Joana Sarmento falou que, nas palavras dela, né, que o mundo está muito mimizento. Né? Ela não considerou a questão aí, tanto a questão quando ele fala, o jogador que estava na arquibancada, estava cumprindo suspensão, como você falou, né? E aí o Daniel Alejandro, ele era o 4º árbitro da partida, ele fala para ele apitar na Venezuela, né? Vai para a Venezuela, volta para o teu país, né? Inclusive, isso relatado na súmula, né? E na delegacia, o Daniel Alejandro, inclusive, acrescenta, me peço até perdão pelo palavrão aqui, mas ele fala lá que o jogador, ele fala porra, negão, e aí já entra a questão racial, que até então, na súmula, não tinha relatado. Então, a partir desse negão, né? Eu já falei aqui o palavrão, acaba se configurando, segundo o Daniel Alejandro, como uma injúria racial. E foi por conta disso que o jogador foi preso, né? Ele acabou passando por audiência de custódia e a juíza não considerou isso como xenofobia ou racismo, nessas palavras todas aí. E, como ela falou lá, o mundo está mimizento, segundo ela, né? Então, assim, eu acho até, Lucas, que essa palavra ela é um pouco complicada, né? Essa declaração, logo da magistrada, né? Com todo o respeito que eu tenho aqui a Joana Sarmento, mas eu acho que talvez ela tenha perdido a oportunidade de ter falado, olha, gente, o racismo, a xenofobia é uma coisa inaceitável.
de fato, né? Inclusive ela fala lá com todo respeito ao juiz, da arbitragem, enfim, né? Ela falou assim que não é crime na questão de jogo, né? Mas tudo bem, não é crime na questão de jogo, mas a questão do racismo e da xenofobia ela tem que ser tratada de uma forma mais séria, no sentido de ensinar para as pessoas que usar isso como exemplo, na verdade, independente se é crime ou não, nesse caso aqui do jogo, mas sim falar para as pessoas, olha, gente, a gente não aceita xenofobia, não aceita racismo, mas nesse caso aqui eu não estou vendo crime, não estou vendo motivo para prender um jogador, né? É uma questão normal de jogo, né? O cara, acho que talvez o árbitro tenha exagerado em relação a ter pedido a prisão do cara, né? Mas enfim, né, gente? É assunto para outra seara, realmente. Polêmica demais, né? Você viu nas redes sociais aí que isso aí polemizou demais, né, Lucas? Muito polêmico. Muitos comentários tivemos nas nossas redes sociais. Então, acredito que é um assunto que, como você falou, tem que ser tratado minuciosamente, porque a juíza, a gente espera, né? Uma pessoa que está ali para cumprir a lei Sim. e tudo mais, assim como nós, tem um outro papel, uma outra atitude. Acredito que essa palavra dela, que ela disse... Foi mal colocada, né? Isso, foi muito mal colocada, como você falou. Então, a gente espera que, assim como no campo de jogo, na nossa sociedade, no estado que a gente vive, onde a gente tem muitos migrantes, muitas pessoas refugiadas, que a gente pense as nossas atitudes. Como eu falei no outro episódio, eu estava lá, eu não ouvi, eu não presenciei isso, mas não é tolerável. Eu acredito que não é tolerável o que foi dito pelo árbitro, né? Suposta xenofobia. Então, para mim, deveria ter tido outra postura a nossa magistrada. Pois é, né? E detalhe, Lucas, na mesma noite que a gente divulgou isso e que, inclusive, com essas palavras usadas pela juíza, a gente viu o caso do Luigi, do Palmeiras, reclamando profundamente do caso de racismo que ele sofreu ontem, né? Inclusive, na entrevista, o repórter simplesmente começa a conversa sem perguntar sobre o racismo. Você não vai perguntar... Você viu isso, Lucas? Sim, você não vai perguntar sobre o racismo que eu sofri, e aí ele começa a chorar, né? Poxa, eu fico até emocionado falando sobre isso, né? E, assim, porque o racismo é uma coisa assim inaceitável, que não tem espaço mais na nossa sociedade, né, cara? Eu acho que a sociedade precisa mudar demais, né, cara? Inclusive, seja árbitro, seja juiz de direito, né? Acho que é uma discussão que vai muito além, né, Lucas? Vai muito além. Eu acompanhei o caso do Luigi. Infelizmente, na América do Sul, os jogadores brasileiros sofrem muito com racismo, vão jogar fora. E xenofobia também, né? Xenofobia, e eles sofrem bastante, sofrem muito mesmo. E tem muitos casos também na Europa de jogadores brasileiros que vão para lá. O próprio Vinícius Júnior luta por essa causa, luta por isso. Sim. Então, a gente tem que dar um basta. Os clubes, as entidades têm que punir também os jogadores, têm que punir a torcida, têm que punir quem comete esse tipo de atos, assim como a gente espera que aconteça aqui. Então, infelizmente aconteceu, e a gente espera que os torcedores sejam identificados, quem quer que seja punido, né? Que não merece estar vivendo em sociedade. Perfeito, né, gente? Enfim, vamos agora mudar de assunto. Na verdade, a gente acaba entrando no assunto. Rodada dupla amanhã do Campeonato Roraimense, com transmissão da Folha FM no primeiro jogo. Ondas sonoras para Atlético Roraima contra o Monte Roraima, né? Eu quero saber a ordem. É Monte Roraima e Atlético Roraima ou Atlético Roraima e Monte Roraima? Monte Roraima contra o Atlético Roraima às 4h, 16 horas. Abrindo deixa eu só confirmar aqui, porque eu tanta acho rodada, que é a nona rodada. Exato. A nona rodada do campeonato. O Monte Roraima vem de uma derrota, né, Lucas? Sim. Uma derrota doída para o time e contra o Baré. Então, que a equipe não apresentou um bom futebol, sofreu bastante críticas do treinador depois do jogo. O Baré foi totalmente
superior ao Monte Roraima, então a equipe espera voltar ao eixo, né? Espera confirmar essa vitória para, quem sabe, conseguir a classificação para a semifinal, né? A gente lembra que a equipe vai para a sua 5ª partida na competição, então, contra o Atlético Roraima, que ainda não venceu, é uma das equipes mais fracas, assim, digamos assim, uma das equipes mais fracas da competição, junto com o Progresso, tá ocupando as últimas colocações. Então, é uma excelente oportunidade para a equipe mostrar um bom futebol, desempenhar um bom futebol, ser superior e convencer os torcedores, né? Com certeza. Às 6 da tarde, qual é o jogo? Às 6 da tarde, a gente vai ter o Rio Negro contra o Gás. O Gás também, que é uma das equipes cotadas para chegar na semifinal, vai jogar contra o Rio Negro, que conseguiu sua primeira vitória. Então... Diante do Atlético Roraima, né? Isso, o Atlético Roraima tá em todas aqui. Diante do Atlético Roraima por 2-0. O Gás perdeu a última rodada no seu último jogo contra o São Raimundo, perdeu de virada. A equipe jogou, por incrível que pareça, a equipe jogou o melhor futebol até aqui que eu estive presente, que eu acompanhei o Gás. Eles jogaram um primeiro tempo muito bom. Então, foi uma derrota, assim, eu acredito que doeu no próprio elenco, doeu no treinador. Tiveram expulsões, então acredito que a equipe possa se recuperar contra o Rio Negro. Vai ser um jogo difícil, o Rio Negro vem evoluindo na competição, conseguiu a primeira vitória contra o Atlético Roraima, como você falou, por 2-0. Vai ser um jogo duro, a gente sabe que todos os jogos do nosso campeonato têm sido bastante disputados, não tem jogo fácil. Então, é uma excelente oportunidade também para os torcedores poderem acompanhar um bom futebol. Grandes jogos. Os ingressos estão à venda, né? A gente reforça aqui através da bilheteria, por meio da bilheteria do Canarinho. Sim. Na hora lá, pode comprar na hora, isso, 15, a meia, 30 inteira, ou pelo site Pigs, também que pode comprar de forma online. E então, se o Gás vencer, ele chega aos 10 pontos, né? E caso o Rio Negro vença, ele vai a 7 pontos e empata com o próprio Gás. Então, embola um pouco o campeonato. A gente tá vendo um campeonato mais competitivo, com as equipes lá de baixo também apresentando bom futebol. Muito bem, muito bem. É isso, gente. Vamos lá. Agradecer demais aqui a participação do Lucas. E ele agora vai estar agora na cobertura desse jogo agora que tá rolando agora, né, Lucas? Isso. Agora, às 7 da noite, São Raimundo vai Progresso. Rolar, na verdade, me desculpa, gente, vai rolar agora, tá indo agora pra lá, pro Estádio Canarinho, São Raimundo e Progresso, um jogo adiado. A gente foi até chamado a atenção hoje, Lucas, pelo Samir Chaldi, só que eu expliquei pra ele, ele falando, não é jogo atrasado, né, é jogo adiado. Força de expressão, Samir, força de expressão. Na verdade, foi uma forma só mesmo de a gente... Mas se para evitar a ambiguidade, a gente já vai mudar esse título aí, mas tá tudo certo, tá? Muito obrigado, Lucas, pela tua participação. Até a próxima. Muito obrigado, Lucas. Eu agradeço. A gente traz mais informações com o decorrer da próxima semana sobre o nosso futebol e mais do esporte local. Gente, vamos lá falar agora de política. O prefeito Arthur Henrique, do MDB, deve anunciar na próxima segunda-feira as primeiras mudanças do secretariado de seu segundo mandato à frente da Prefeitura de Boa Vista. E eu vou falar agora, passo a passo, cada mudança que pode haver, né? Inclusive, aí, hoje deve estar as últimas mexidas, as últimas negociações aí para poder fazer essas mudanças, né? Colocar mudanças, inclusive, em pastas que ele vai definir. Então, tem até segunda-feira aí para poder anunciar. Olha só, e uma das mudanças importantes é uma pasta estratégica, hein? Vai ser a nomeação do vice-prefeito Marcelo Zeituni, do PL, como secretário de Saúde. A gente lembra aqui que o tenente-coronel tem 55 anos, é médico ortopedista do Exército Brasileiro desde 95, tem pós-graduação em administração pública pelo IBMEC, do Rio de Janeiro, e o Zeituni já trabalhou no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República nos governos Temer e Bolsonaro. O Zeituni terá 2 novos secretários adjuntos, o coronel do Exército Álvaro Duarte, que foi presidente do Detran, e a médica Mareni Damasceno Pereira, que atualmente é corregedora do Conselho Regional de Medicina, o CRM. E as nossas fontes informam que a ideia é chacoalhar a administração municipal e evitar possíveis comodismos, né, já que a maioria dos secretários estão nos cargos desde a gestão
da ex-prefeita Tereza Surita. O atual secretário de Saúde, o Luiz Renato Maciel de Mello, assumirá a renomeada Secretaria de Planejamento, Orçamento, Finanças e Tecnologia da Informação. O Márcio Vinícius de Souza Almeida, que é o atual titular dessa pasta, passará a chefiar a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas. O Lincoln Oliveira da Silva, por sua vez, deixará a administração para comandar a Secretaria de Governo, atualmente liderada por Marcelo Moreira, o qual assumirá a Secretaria de Comunicação. Então, aqui, na verdade, a gente está vendo aqui alguns perfis mais próximos do prefeito Arthur, que são de extrema confiança dele, mas que seguem aí em pastas muito próximas, né? Como o Lincoln, né, que é da Secretaria de Administração, que é muito bem relacionado e próximo do Arthur, e ele não deixa aí de ficar... na verdade, ele permanece aí mais próximo, né, que vai para uma secretaria, que é a Secretaria de Governo, que segue muito diretamente ligada e próxima ao prefeito Arthur, né, muito próxima mesmo. E olha, no caso da Secretaria de Comunicação, que vai ser agora liderada pelo Marcelo Moreira, a pasta ela é comandada interinamente pelo adjunto Rodrigo Baraúna, desde a saída da titular Ana Florencio. E na EMU, o atual presidente, né, da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, o Sérgio Pilon, vai assumir a Casa Civil, que atualmente é chefiada por Laírton Estevão de Lima Silva. O atual procurador-geral adjunto Flávio Grangeiro vai assumir a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, e ainda até agora a gente não sabe o destino do Laírton. Inédita, a pasta de Mobilidade Urbana vai ser assumida pelo atual secretário titular de Segurança e Ordem Pública, que é a antiga pasta aí de Segurança Urbana e Trânsito. No caso aí é o Felipe Menezes, vai assumir a Mobilidade Urbana, uma pasta recém-criada pelo prefeito Arthur. E a pasta de Conservação Pública, que é a antiga pasta de Serviços Públicos, vai seguir com o secretário Daniel Lima. Inclusive já foi até presidente da FETEC, né? O chefe do executivo também deve mudar as gestões da Secretaria de Obras, atualmente liderada por Deusiana Ferreira Costa Gouveia. E ainda não se sabe o destino dela na prefeitura. Se a gente tiver informação nova, acompanhe aí o nosso portal folhabv.com.br. E olha, gente, ainda sobre política, né, e agora um pouco também entrando em cultura, entretenimento, a Câmara Municipal de Boa Vista homenageou na manhã desta sexta-feira a cantora sertaneja roraimense Marília Tavares, de 18 anos, com a medalha de honra ao mérito Rio Branco e o diploma de gratidão da cidade. A solenidade alusiva ao Dia da Mulher contou com vereadores, como o presidente da Casa, Genilson Costa, do Republicanos, e deputados estaduais, incluindo o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Soldado Sampaio, do Republicanos. As honrarias foram entregues pelo Genilson e pela vereadora Tuti Lopes, do Podemos, que foi quem propôs a homenagem à artista. E em agradecimento, a Marília Tavares admitiu nervosismo e timidez e aí cantou os sucessos Água de Sal e Palavras de Perdão. Agradeceu aí a todo o estado de Roraima, a todo mundo que estava na solenidade, e disse que é um prazer, uma honra levar Roraima Brasil afora. Durante a sessão solene, outras 48 mulheres foram homenageadas, incluindo pastoras, esposas de políticos, policiais, empresárias e deputadas estaduais como Ângela Águida Portela, do Progressistas, e Tayla Pérez, do Republicanos, além da vereadora de Boa Vista, pastora Carla Messias, do Progressistas. E em discurso, o presidente da casa, o vereador Genilson Costa, afirmou que as homenagens mais bonitas são feitas em vida. E disse que é hora de honrar quem merece honra, abraçar e perdoar também. E desejou aí antecipadamente um feliz Dia Internacional da Mulher. Eu aproveito esse momento também, gente, para homenagear todas as mulheres do nosso Brasil, do nosso estado de Roraima, da nossa querida Boa Vista. Feliz Dia Internacional da Mulher antecipado para vocês. Amanhã não tem papo de redação por ser sábado, mas eu, Lucas Luquezzi, do fundo do meu coração, desejo que as mulheres do nosso município, do nosso estado, sejam muito bem valorizadas, né, sejam bem cuidadas, protegidas, gente, porque, veja bem, quantas vezes a gente falou aqui, inclusive hoje, a gente falou de violência contra a mulher. Uma mulher nessa semana foi assassinada brutalmente na frente do filho, gente. Que notícia ruim, que notícia péssima, né? E o que a gente está fazendo para poder mudar essa realidade, né?
Então, eu quero que as autoridades e as pessoas possam se unir em forças para poder, de fato, mudar essa realidade e fazer com que as mulheres sejam cada vez mais protegidas e valorizadas e tenham iguais oportunidades em relação aos homens. Porque sabemos que a mulher, muitas das vezes, é muito mais capaz do que o homem de fazer muitas coisas. A gente faz, no máximo, uma coisa ao mesmo tempo. A mulher faz 101, 1001 coisas ao mesmo tempo. Então, parabéns, mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher. Faço aqui essa pequena ênfase como um gesto, né? Um gesto simbólico da nossa homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Parabéns, mulheres. Que Deus abençoe vocês. Em nome também aqui da minha esposa, Ângela, agradecer demais aqui a todas as mulheres pela confiança no nosso trabalho e também pela companhia todos os dias aqui no Papo de Redação. Que Deus abençoe vocês, gente. Um bom final de semana. Hoje com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes. Siga as redes sociais da Folha BB no Instagram, no Facebook, no X, no YouTube. Rádio Folha BB no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. Eu tô lá no Instagram como Lucas Luquezzi. Bom final de semana com juízo e responsabilidade. Até segunda-feira, se Deus quiser, às 6 da tarde.